Bom, pessoal, vamos continuar então o último vídeo, tá? E agora a gente começa a falar sobre velocidade específica. Quando nós pensamos em turbomáquinas, a performance dessas máquinas normalmente vai ser expressa em função de três parâmetros, tá? Considerando turbinas, nós podemos pensar como os principais parâmetros como sendo a rotação de trabalho, a potência desenvolvida e a carga necessária. E quando a gente pensa em bombas, nós teríamos a rotação, a vazão volumétrica e a carga. Veja, isso não quer dizer que a potência não é importante numa bomba, isso não quer dizer que a vazão não é importante numa turbina. Tem que ter isso em mente. Bom, o que a gente vai fazer agora é simplesmente encontrar uma relação para as variáveis acima. No caso, as variáveis acima são o nosso coeficiente de vazão, coeficiente de carga e coeficiente de potência, de tal forma a produzir relações onde essas três variáveis apareçam, essas três no caso de turbinas e essas outras três no caso de bombas, e isso se torne independente do tamanho da máquina, ou seja, nós consigamos excluir o diâmetro, que seria o principal parâmetro representando o tamanho da máquina. Então, fazendo isso para turbinas, a relação proposta é Cp elevado a meio por Cq elevado a 5 quartos, coeficiente de potência a meio dividido pelo coeficiente de vazão a 5 quartos. Isso daqui é a mesma coisa que coeficiente de potência, pot, sobre ρ, ômega ao cubo, d a quinta, que multiplica o inverso do coeficiente de vazão, ômega ao quadrado, d ao quadrado, g vezes h elevado a 5 quartos, e aqui elevado a meio. Ou seja, coeficiente de potência a meio pelo coeficiente de vazão a 5 quartos vai ser igual a potência elevado a meio, massa específica a meio, rotação a 3 meios, fazendo a combinação dos dois expoentes, diâmetro a 5 meios. Isso daqui vai estar multiplicando a rotação elevado a 5 meios, diâmetro a 5 meios, dividido por g vezes h elevado a 5 quartos. Bom, aqui nós podemos simplificar em relação ao diâmetro, e em relação à rotação nós temos 3 meios aqui, com 5 meios do lado de cá, isso daqui vai dar 2 sobre 2, ou seja, expoente 1. Então, vamos virar essa folha. Página 5. Reescrevendo isso, nós chegamos então que Cp a meio, coeficiente de potência a meio, dividido pelo coeficiente de vazão a 5 quartos, nada mais é do que a rotação, que multiplica a potência elevado a meio, dividido por ρ elevado a meio, que multiplica g vezes h elevado a 5 quartos. E isso daqui é a definição da velocidade específica adimensional para turbinas.
Só reescrevendo aqui. Então, o ômega ST vai ser definido como sendo ômega, potência elevado a meio, dividido por ρ elevado a meio, vezes G, vezes H, tudo isso elevado a 5/4. Vamos destacar essa equação e fazer exatamente a mesma coisa, mas pensando agora em bombas, tá? Que também vai ser válido para ventiladores e para sopradores. Para isso faz-se CQ elevado a meio dividido por CH elevado a 3/4. E aí pedir desculpa, só fazer uma correção aqui, tá? Isso daqui é carga. Por favor, corrijam isso, tá? Então isso daqui é o coeficiente de carga elevado a 5/4, é o CH, e não o CQ, tá? Lembrando lá que CH nada mais é do que GH dividido por ômega ao quadrado, diâmetro ao quadrado. Isso é o CH, tá aqui no denominador, nós simplesmente invertemos para fazer a multiplicação na matriz. Desculpa, no outro termo. Bom, então essa é a relação que nós vamos utilizar para bombas. E isso daqui vai ser igual ao coeficiente de vazão. Agora sim, coeficiente de vazão nada mais é do que Q dividido por ômega vezes D ao cubo. Isso elevado a meio, que multiplica coeficiente de carga, ou melhor, o inverso do coeficiente de carga elevado a 3/4. Então, ômega ao quadrado vezes D ao quadrado dividido por G vezes H. Tudo isso elevado a 3/4. Isso nada mais vai ser do que Q elevado a meio, ômega elevado a meio, D elevado a 3/2, que multiplica ômega elevado a 3/2 vezes D elevado a 3/2 dividido por G vezes H elevado a 3/4. Podemos simplificar de novo. Os diâmetros se cancelam e ômega a meio com ômega a 3/2 vai nos resultar em ômega elevado ao expoente 1. Consequentemente, nós podemos falar que o ômega SB, que é essa razão, CQ a meio sobre CH 3/4, vai ser igual a ômega vezes Q a meio dividido por G vezes H a 3/4, que é o próprio CQ elevado a meio CH 3/4. E da mesma forma, vai ser denominado de velocidade específica adimensional para bombas. Então, ômega SB definido como ômega, que é a meio,
dividido por G vezes H a 3/4. Bom, da mesma forma que existe a velocidade específica escrita em sua forma adimensional, que seriam esses dois termos aqui, tá? Ômega ST e ômega SB, nós podemos reescrever esses termos pensando de um ponto de vista dimensional, tá? Ou seja, os termos na forma como estão escritos, eles são simplesmente a combinação de dois coeficientes adimensionais. O coeficiente de potência é adimensional, lembrando lá de onde que ele veio, análise dimensional e semelhança aplicada para turbomáquinas, e nós chegamos lá nos grupos adimensionais, chegamos em 5 grupos adimensionais, desprezamos 2, então esses daqui são 2 grupos, só fazer a correção aqui que faltou, isso aqui também é H. São 2 grupos adimensionais. A razão de 2 grupos adimensionais, obviamente, me dá um número adimensional. Tá? Mesma coisa acontecendo aqui embaixo. No entanto, de um ponto de vista prático, também é muito comum se trabalhar com as velocidades específicas dimensionais, ou seja, não partindo exatamente da definição dos grupos adimensionais que nós mostramos no vídeo anterior, e simplesmente fazendo uma definição NST como sendo N pot elevado a meio dividido por H a 5/4 e NSB como sendo N que é a meio dividido por H a 3/4, onde essa primeira expressão é válida para turbinas e essa segunda expressão válida para bombas. Como você está tratando de uma forma dimensional, pode ver que as constantes massa específica e gravidade, tá, são desprezadas da equação. Além disso, costuma-se entrar aqui com a rotação diretamente em rotações por minuto. Um ponto muito importante que tem que se ressaltar: sempre que se utilizar esse equacionamento na forma dimensional, de acordo com o sistema de unidades que você estiver trabalhando, ou mais diretamente com as unidades desses termos que você estiver utilizando, você vai ter um valor diferente para essas rotações. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado quando se for balizar por qualquer gráfico que trabalhe com velocidade específica dimensional. Você tem sempre que lembrar de conferir quais as unidades que foram utilizadas para chegar naquele gráfico, para chegar naqueles dados que estão plotados. Nós vamos colocar mais para frente alguns gráficos referentes para isso, tá? Para tentar mostrar essa questão específica, tá? Sempre tem que se tomar muito cuidado em relação a isso. Bom, adiantando um pouquinho, para que vai ser utilizada a velocidade específica dimensional? Ou a dimensional, né? Velocidade específica de forma geral. Ela vem para responder uma pergunta. Olha, eu tenho uma determinada situação. Por exemplo, eu tenho uma dada vazão disponível em rio com uma determinada altura de queda, e a pergunta que surge é: eu vou utilizar isso para geração de energia elétrica, então eu quero instalar uma central hidrelétrica naquela determinada locação ou determinada localidade. A dúvida que vem é: qual vai ser o melhor tipo de turbina que eu vou instalar naquela condição específica? Tá? Para responder isso, a primeira variável que nós vamos trabalhar vai ser com a velocidade específica, seja em sua forma dimensional ou adimensional. Então, a velocidade específica vai nos dar a indicação do melhor tipo de turbomáquina para ser aplicado em uma determinada situação. O mesmo vale para bombas. Tá?
Se eu tenho uma determinada vazão requerida com uma determinada altura de carga solicitada, eu posso utilizar a velocidade específica para me dar uma direção primária, tá? Sobre qual vai ser o melhor tipo de bomba a ser utilizado. Bom, as unidades mais utilizadas quando a gente trabalha com velocidade específica dimensional são rotações por minuto para rotação, galões por minuto para vazão, pés e HP, como unidade de comprimento e potência, rotações por minuto, pés cúbicos por segundo, pés e HP, rotações por minuto, litros por segundo, metros e quilowatts, rotações por minuto, metros cúbicos por segundo, metros e quilowatts. Tá? Isso é o mais usual, isso não quer dizer que todas as vezes vão ser utilizadas algum desses conjuntos de unidades. Você pode encontrar conjuntos diferentes de unidades e por isso reforçando. É sempre importante, quando se trabalhar com velocidade específica dimensional, se observar quais são as unidades que estão sendo utilizadas. Tá? Eu vou parar aqui esse vídeo, deixar ele só para falar um pouquinho sobre velocidade específica. Depois nós vamos fazer mais um na sequência falando sobre semelhança de máquinas homólogas. Muito obrigado.